Oi, hoje a gente vai falar sobre um dos pilares da nossa saúde que, olha, muitas vezes a gente acaba deixando de lado, o sono. Vamos entender por que uma boa noite de descanso é muito, mas muito mais do que só um momento de pausa. Bom, para começar, a pergunta que não quer calar. Por que, afinal, dormir é tão importante assim? É muito fácil a gente pensar no sono como um tempo, sei lá, inativo, né? Como se o corpo só apertasse um botão de stand-by. Só que, na real, enquanto a gente está de olhos fechados, nosso corpo e nosso cérebro estão trabalhando a todo vapor. Então, o negócio é o seguinte: sono não é luxo, gente, é uma necessidade biológica. É tão fundamental quanto respirar, quanto se alimentar. Dormir bem é, de verdade, a base para a gente ter um dia mais produtivo e, claro, uma vida mais equilibrada. Para a gente entender tudo isso direitinho, nosso roteiro de hoje vai ser assim. Primeiro, vamos ver por que o sono é um processo superativo. Depois, descobrir quantas horas de descanso são ideais. Aí vamos aprender como criar uma boa noite de sono, identificar quando ele vira um problema e, por fim, alguns passos práticos para dormir melhor. Bora lá? Começando então pelo que de fato acontece quando a gente apaga. Pode esquecer essa ideia de que é só um descanso, porque o sono é um período de atividade intensíssima, fundamental para o nosso bem-estar. Pensa só, enquanto a gente dorme, o cérebro tá lá, tipo um bibliotecário, organizando tudo que a gente aprendeu, consolidando as memórias, o corpo tá regulando hormônios, reparando tecidos, fortalecendo as nossas defesas, até ajuda a controlar o peso. É como se fosse uma oficina mecânica noturna, deixando tudo pronto para o dia seguinte. Por outro lado, se a noite foi ruim, a conta chega, e ela é alta. Nosso desempenho intelectual, ó, despenca. O humor fica péssimo, a memória começa a falhar, a imunidade fica lá embaixo e, a longo prazo, o risco de desenvolver doenças sérias como diabetes e hipertensão aumenta bastante. Sem falar na atenção e na concentração, que são as primeiras a sofrer. Certo, mas então vem a pergunta de US$ 1 milhão. Quantas horas a gente precisa dormir? A resposta não é tão simples, porque, como a gente vai ver, ela muda bastante ao longo da vida. Olha só que interessante essa variação. Um bebezinho pode precisar de até 17 horas de sono. Faz todo sentido, né? O desenvolvimento está a 1000 por hora. Já um adolescente, no meio daquela confusão hormonal toda, precisa de 8 a 10 horas. E para a maioria dos adultos, a recomendação se estabiliza ali, entre 7 e 9 horas por noite. Mas ó, é super importante lembrar que isso aqui é um guia, não uma regra escrita em pedra. A necessidade de sono varia de pessoa para pessoa. Tem gente que com 7 horas está novo em folha, outros precisam das 9 horas completas. O mais importante é a gente aprender a ouvir o nosso próprio corpo. Ok, já sabemos da importância e da quantidade. Agora vamos para a parte que interessa. Como a gente pode, na prática, criar um ambiente perfeito para uma boa noite de sono? É o que os especialistas chamam de higiene do sono. Então, vamos lá. O que ajuda? Manter uma rotina com hora para dormir e acordar. Pegar um solzinho de manhã, que ajuda a calibrar nosso relógio biológico. Um quarto bem escuro e silencioso. Agora, o que atrapalha, e muito, ficar na tela do celular antes de dormir, tomar café depois das 6 da tarde, comer aquela refeição pesada à noite ou beber álcool. São pequenos ajustes que, no final, fazem uma diferença gigantesca. Mas e quando a gente faz tudo certinho e mesmo assim o sono não vem ou não descansa de verdade, aí é hora de falar de um assunto mais sério, os distúrbios do sono, que precisam de atenção. Vamos começar pelo ronco. Muita gente acha que é normal ou até faz piada, mas a verdade é que roncar não é normal. O ronco é um sinal de alerta. É o som do ar tentando passar por um caminho que está meio obstruído e isso pode indicar um problema maior. E isso nos leva à apneia do sono. Essa, sim, é uma condição bem séria. É quando a pessoa simplesmente para de respirar por alguns segundos, várias vezes durante a noite. Isso não só pica o sono todo, impedindo o descanso, como também causa quedas perigosas no oxigênio do sangue, o que é um risco enorme para o coração e para o cérebro. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, se liga nesse número. Estima-se que até 1/3 dos adultos pode ter apneia do sono. Isso é muita gente. Uma em cada 3 pessoas pode estar sofrendo com isso e muitas vezes sem nem fazer ideia. Outro distúrbio super comum é a insônia. E ela não é só deitar e não conseguir dormir, não. Insônia é também ter dificuldade para pegar no sono, ou acordar no meio da noite e não conseguir mais dormir, ou acordar muito antes do despertador. O resultado é sempre o mesmo, um dia seguinte super desgastante. Então, quais são os sinais de alerta que a gente precisa ficar de olho?
Aquela sonolência absurda durante o dia, um cansaço que nunca passa, dificuldade para dormir que já dura semanas, mudanças de humor, de memória, irritabilidade, ou se alguém te falar que você ronca muito alto ou que parece parar de respirar. Tudo isso é motivo para procurar um médico. E para a gente fechar, vamos ver alguns passos práticos. O que fazer naquelas noites em que a gente deita, vira para um lado, vira para o outro e o sono simplesmente não vem? A dica de ouro é: não transforme a cama num campo de batalha. Deu uns 20 minutos e o sono não veio? Levanta. Vai para a sala, lê um pouco com uma luz fraca, ouve uma música calma, só volte para a cama quando o sono chegar. Técnicas de relaxamento, como respirar fundo, meditar, ajudam demais. E se a cabeça está a mil, pega um caderno e joga tudo lá. Mas o mais importante, se a falta de sono está prejudicando a sua vida, procure ajuda profissional. É fundamental. No fim, a mudança começa com esses pequenos passos. Adotar uma rotina de sono saudável pode parecer uma coisa simples, mas o impacto que isso tem na nossa saúde e no nosso bem-estar é poderoso demais. Então a grande lição de hoje já é essa: priorizar o sono é uma das formas mais inteligentes de autocuidado. É um investimento direto na nossa saúde, na nossa produtividade e, no final das contas, na nossa qualidade de vida. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, vale a pena parar um minutinho e se perguntar: como é que anda a qualidade do meu sono? Prestar atenção nessa resposta pode ser o primeiro passo para uma grande mudança. Obrigado por acompanhar.